Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de saber. Professor Carnal, de onde Vossa Excelência procede, geneticamente falando? Dizem que da minha mãe, tá, não? Da sua mãe? Que coincidência, eu também venho da minha mãe. Será que nós somos irmãos, então? A origem do sobrenome é alsaciana, mas a identidade da família é muito alemã. Era Carnal, virou Carnal, mas eu já me acostumei. Nos Estados Unidos eu mando dizer carro agora, Carnal. Aí Carnal. todo mundo aprende Carnal. Todo Mas mundo aprende. a grafia está correta, não? A grafia hoje é com K, mas era com KH e era paroxítona, Carnal. Mas somos, como você disse, todos imigrantes, inclusive os povos indígenas Tupi migraram da Amazônia para o litoral brasileiro. Até eles são imigrantes. E antes já haviam migrado, ou diretamente aí por essas colônias que há 130 mil anos, dizem os arqueólogos, deixaram a África em direção ao Brasil, ou pelo Estreito de Bering, né? Lá em cima, 15 mil anos. De toda maneira, a terra não era de ninguém, era vazia, né, professor? E agora não existe... Você utilizou um argumento muito bom. Cidadania, direitos humanos são argumentos bons, argumentos defensáveis, e que tem o meu apoio, e a lei tem o meu total apoio. Somos todos imigrantes, alguns chegaram na segunda, outros na quarta, outros na sexta. Só varia a época da chegada. Mas a grande questão é que, além dos seus excelentes argumentos, eu queria argumentos mais concretos, né? Nós somos um país continental com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, temos uma população relativamente... Sim? Peraí, deixa eu interromper o senhor, porque não está boa a qualidade do som, nós vamos refazer a ligação, tá? Tem uma linha híbrida aqui da nossa central aqui que se recusa a trabalhar. Enquanto a gente refaz, deixa eu dar uma notícia que está pingando agora aqui. Estou lendo no Estadão, mas já está em todos os lugares. O ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, afirmou hoje que o ex-presidente Lula tinha pleno conhecimento de tudo, tinha o comando do esquema de corrupção instalado na estatal. Duque relatou ao juiz federal Sérgio Moro 3 encontros pessoais com Lula, o último em 2014, já com a Lava Jato plena todo operação vapor. Lava Jato. Nas palavras aqui de Renato Duque, que foi um dos principais elos na Petrobras e um dos primeiros a abrir a boca também, não é? No último encontro, 2014, já com a Lava Jato em andamento, ele e Lula me chamam em São Paulo, tem uma reunião no hangar da TAM, no aeroporto de Congonhas, e ele me pergunta se eu tinha uma conta na Suíça com recebimentos da empresa SBM. Segundo o Duque, preso na Lava Jato, condenado já há 20 anos, Lula, nessa reunião no hangar, teria dito que a então presidente Dilma tinha recebido informação que um ex-diretor da Petrobras teria recebido dinheiro numa conta da Suíça. Eu falei que não tenho dinheiro, nunca recebi. E aí, segundo o Duque, Lula perguntou para ele o seguinte: olha, e das sondas? Tem alguma coisa aí? E ele disse que também não. Já a gente vai colocar essa declaração do Renato Duque no ar para o nosso ouvinte acompanhar o que ele disse ao juiz Sérgio Moro. Vergonha! Temos o Carnal de novo? Temos, professor? Estou aqui, que eu estou em Contagem, Minas Gerais. Estava dentro do carro, agora desci um pouco. E nós estamos em contagem regressiva para o fim de semana, professor. Que ótimo. Ou seja, estamos quase no mesmo lugar. Somos filhos da nossa mãe, estamos... em contagem regressiva. Contagem também. Eu levantava o fato que você usou excelentes argumentos de ordem humanística e até de questão de direitos humanos, que são muito importantes. Mas um país continental com uma população relativamente baixa, lembrando que um país que é muito menor que o Brasil, que é a Índia, tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, nós temos territórios ocupáveis, nós temos necessidade de ocupar territórios, nós podemos receber mais gente. Além da questão humanística, o imigrante é uma contribuição como mão de obra, como capital intelectual. E como você lembrou, se nós fecharmos as portas, a imigração legal, ela ocorre de forma ilegal na forma de contrabando, na forma de tráfico de pessoas. Os Estados Unidos, a maior potência do mundo, foram feitos por imigrantes no século XIX e XX. Até hoje, a mão de obra é fundamental nos Estados Unidos. Inclusive, está ocorrendo em São Paulo o que ocorre nos Estados Unidos. Não temos mais gente disponível para algumas funções. Resultado, hoje nós temos em São Paulo uma grande quantidade de babás de origem filipina, de origem peruana,
e assim por diante. Tá? Professor, outro dia, eu tenho uma amiga que mora em Roma, chama Gina Marques, e eu falo bastante com ela para saber como é que andam as coisas por lá. Ela gosta do Vaticano, então eu vivo ligando para ela para saber como é que estão as coisas lá. E ela me contou uma coisa que me deixou estupefato. Na Itália, porque os países da Europa estão envelhecendo, né? As pessoas se recusam a ter filhos, elas estão focadas na carreira e está faltando jovem para sustentar a máquina da economia que vai dar o background econômico para os mais velhos, para os que já estão inativos. E hoje, o PIB italiano que sustenta a Previdência é justamente o PIB gerado pelos imigrantes. Se não houvesse os imigrantes que a Europa está rejeitando, a economia italiana entraria em colapso. O senhor acredita nisso? Acredito que nós temos que fazer estudos, inclusive aspectos negativos da imigração, mas parar de pensar sem preconceito, parar de pensar que possa existir um ser humano ilegal no planeta Terra. É um absurdo pensar que possa existir um ser humano ilegal no planeta Terra, porque esse é o planeta dos seres humanos. Resultado, temos que estudar o impacto na economia. Tem um filme ótimo nos Estados Unidos, está disponível na internet, chama-se Um Dia Sem Mexicanos. É uma fantasia ou uma ficção sobre o que aconteceria na Califórnia se não houvesse nenhum mexicano. E aí é muito divertido o filme, porque eles começam a perceber que o mundo não funciona mais sem os imigrantes, sem essa mão de obra que tantas vezes é atacada, né? Nós precisamos legalizar essas pessoas, precisamos lembrar das nossas raízes. É mais do que um impulso humanístico, é também um impulso econômico. O Brasil começou a envelhecer, os imigrantes trazem mão de obra, trazem capital intelectual. Nós estabelecemos, às vezes, limites, como estabelecemos para os imigrantes do Haiti. É estranho, porque não estabelecemos para outros países. Temos que ter cuidado para que com essa onda migratória não venham grupos terroristas ou grupos fundamentalistas. Tudo isso é possível. Tudo isso tem que ser medido. Mas a lei, inclusive, poderia ser ainda mais generosa no acolhimento do Brasil a essas pessoas. Professor, quando nos anos 80 se ensaiou esse último estágio da globalização e no embalo da massificação da internet, dessa nova proposta de um mundo realmente integrado, não só integrando fluxos financeiros, havia uma legião de filósofos, por exemplo, Pierre Bourdieu na França, antropólogos que pensavam muito interessantemente o mundo, mas falharam de maneira fragorosa nas suas previsões. Por quê? Eles previam que a globalização ia se complementar, assim, o fluxo de capitais estabelecido, a tecnologia ajudou muito, mas aí começou a hora de aceitar as diferenças, né, entre as pessoas. Olhar na cara do outro e perceber a diferença e falar, olha, não, a despeito das diferenças, somos todos da mesma espécie, temos as mesmas demandas e precisamos das mesmas coisas. Só que essa etapa da globalização não aconteceu. E o que houve aí foi um recrudescimento da xenofobia, do nacionalismo e da intolerância, né, por tudo. Intolerância religiosa, intolerância racial, enfim. Por que o mundo deu essa marcha ré quando a promessa era tão grande, assim, na década de 80 e 90? Nunca abandonamos a xenofobia, infelizmente, só que tem momentos de espasmos maiores, como a década de 1930, e a partir do fim do século XX. Nós nunca abandonamos, infelizmente. O sonho de uma humanidade minimamente integrada, seja através de blocos econômicos, Mercosul, NAFTA, o mercado europeu, ela já é um problema. Integrada culturalmente, levando em conta a humanidade básica, mais difícil ainda. Pelo contrário, é um processo de retroalimentação entre o xenófobo e a diferença. Quanto mais ele é exposto à diferença, mais ele fica preconceituoso. É curioso que um descendente imigrante, Donald Trump, possa estabelecer que os imigrantes são indesejados, porque se fosse assim, ele não estaria nos Estados Unidos. A ideia de que os meus imigrantes são bons, os que me geraram, e os outros imigrantes são ruins, é puramente preconceituosa, né? Há criminosos entre imigrantes, como há criminosos no Brasil, como há criminosos entre pessoas que estão aqui há 100, 200 anos, sem sombra de dúvida, mas não se pode jogar o bebê com a água do banho fora, né? Então é preciso pensar equilibradamente essa questão do ponto de vista tanto econômico quanto cultural. A diferença nos fortalece. Queria sempre insistir nesse ponto. Eu quero insistir na tolerância ativa. Ser diferente é bom. É bom que haja tradições diferentes. A riqueza dessa grande cidade de São Paulo é que os restaurantes coreanos, chineses, japoneses, italianos, cada vez mais de outras nacionalidades,
fazem a riqueza dessa cidade, fazem essa cidade ser o que ela é. Isso para o Brasil inteiro também. É essa riqueza culinária, cultural, de identidade, de fenótipo, de mistura de genótipo e fenótipo que torna os grandes centros regiões ricas. É a riqueza que forma isso. Não é o isolamento, não é o racismo, não é a xenofobia. É preciso defender abertamente o simples fato de se cumprir a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Declaração dos Direitos Universais do Homem de 1948. Ou seja, cumprir as regras da ONU sobre essas questões. Professor Karnal, muito obrigado uma vez mais. Bom fim de semana. Muito obrigado, muito obrigado. E a todos vocês, descendentes de imigrantes de Sorocaba, da Itália, das linhas ferroviárias, um futuro muito animador para todos nós. Um abraço. Obrigada, professor. Tchau. Agora, professor, Contagem não é muito bom para passar o fim de semana não, hein? Não, eu estarei amanhã em Foz do Iguaçu e melhor. logo de lá sigo para o Rio de Janeiro. Tá ótimo, professor. Isso se homem viaja. Só na milhagem, né, professor? Só na milhagem, eu sou um imigrante esforçado. Um abraço, professor. Bom fim de semana. Até logo a todos os nossos ouvintes. Até logo.